Bom dia, querido irmão, querida irmã. Para você que estava assistindo aí, o nosso pastor Hernandes Dias Lopes falando um pouquinho sobre o Salmo 116. Esse aqui é mais um programa Vida Devocional. Nós estaremos aqui falando um pouquinho das Sagradas Escrituras, meditando com os amados irmãos e irmãs, e ao final nós estaremos lendo e orando pelo seu pedido. Então eu peço que o irmão continue conosco, para aprender mais da palavra de Deus, para ter mais esse devocional aqui, para que essa semana seja uma semana abençoada, que possamos se empenhar mais em aprender da palavra de Deus. E aí eu peço que os irmãos falem um pouquinho de onde vocês são, de onde vocês são, quem da cidade, do estado. Também eu peço que os irmãos envie seu pedido de oração aí no chat para que nós estejamos orando por ele, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira bem-aventurança ali de Jesus ensinando aos discípulos. Então o tema de hoje é Bem-aventurados os humildes de espírito. E aí nós vamos ler os versículos 1 a 3 de Mateus 5, que diz assim, olha: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelas suas bênçãos, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te peço, meu Deus, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração e entendimento para estar meditando na sua Sagrada Escritura, nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, meu Pai. Nos ajuda a compreendê-la e a colocá-la em prática para o louvor da sua glória. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre essa primeira bem-aventurança apresentada por Jesus aos seus discípulos. A gente deve entender, primeiro, que esse versículo, essas bem-aventuranças, o Sermão do Monte como um todo, não foi externada para as multidões, apesar delas estarem ali naquele momento. No versículo 1, a gente vai perceber que quando Jesus se assenta ali no monte, os discípulos se aproximam, e é a partir daí que Jesus começa a ensiná-los, começa a instruí-los, começa a orientá-los acerca sobre várias questões espirituais que vão desembocar na vida prática cristã. Então isso a gente tem que ficar em mente. A gente tem que entender que o Sermão do Monte, a priori, foi falado, foi ensinado aos discípulos. E aí, como diz o pastor Paulo Júnior em uma de suas pregações, ele diz o seguinte, olha: as bem-aventuranças proferidas por Cristo no Sermão do Monte são uma apresentação da total diferença que há entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus, entre os ímpios e os justos, entre os nascidos de novo e os não nascidos de novo. Interessante que a ênfase que o apóstolo, que Mateus vai falar e vai escrever sobre esse evangelho, é trazer e testificar que Jesus era o Messias da promessa do Antigo Testamento. Então, ele veio como rei. Essa é a perspectiva do evangelho de Mateus. É trazer, é apresentar Jesus como rei. E Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele fala o seguinte, olha: trazendo o livro de Mateus traz a perspectiva que Jesus é rei. E o Sermão do Monte é a plataforma do seu reino. Irmãos, isso tem que ficar em nossa mente, em nosso coração, que o Sermão do Monte é a plataforma do reino de Deus para nossas vidas. As bem-aventuranças, como geralmente elas são chamadas, são descrições enfáticas das qualidades que devem ser encontradas em todas as pessoas que de fato fazem parte do reino de Deus. Lógico, em um grau maior ou em um grau menor. Porque essas pessoas entendem que Deus domina todas as coisas e Ele é o soberano.
Martin Lloyd-Jones vai nos dizer o seguinte, olha, o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. O mundo inteiro anela obter a felicidade. E quão trágico é observar como as pessoas a estão procurando. A vasta maioria, infelizmente, busca de tal modo que essa busca se produz em infortúnio. Qualquer coisa que, mediante a evasão das dificuldades, meramente torne as pessoas felizes por curto prazo, em última análise, só tende a por intensificar a miséria e os problemas que elas enfrentam. Ou, em outras palavras, a humanidade, o homem, busca a felicidade de forma errada. A humanidade busca a felicidade em coisas, em prazeres. Mas Cristo, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, vem nos ensinar que a verdadeira felicidade está em entender e viver essas bem-aventuranças. Irmãos, isso fala muito ao meu e ao seu coração. Como estamos buscando a felicidade na nossa vida? Estamos buscando a felicidade nas coisas, nos prazeres, nas pessoas? Ou nossa felicidade vem e está colocada aos pés de Deus, em cumprir os seus mandamentos, em cumprir o que Ele tem proposto para nossas vidas? Isso é algo sério. Isso deve ser levado em consideração como cristãos. Nós não vivemos das nossas próprias convicções. Nós, cristãos, vivemos baseados no que a palavra de Deus nos ensina. Será que você está colocando a sua felicidade no seu filho? E o seu filho é a razão da sua vida? Será que você, mulher, está colocando a sua felicidade, depositando ela no seu marido? E somente nele? Ontem no programa a gente viu um pouquinho sobre idolatria. A gente falou, e ali o seminarista Marcos Mello veio nos apresentar o que é idolatria. E isso é problemático para nossas vidas, irmãos. Devemos buscar a felicidade no local apropriado, que é a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que as bem-aventuranças elas foram arrumadas em uma sequência bem definida, e cada uma depende da outra. E a gente deve deixar bem claro aqui, quando agora a gente se volta para o versículo 3, alguns pontos claros, alguns pontos enfáticos sobre a bem-aventurança. Ser pobre de espírito, primeiro, é visto por alguns como alguém que não tem futuro. Normalmente, algumas pessoas, principalmente as mães para os filhos, ou os pais para os filhos, falam que não devem ter determinadas amizades, ou A ou B, porque essa pessoa é pobre de espírito, ou essa pessoa é sem futuro. Mas pobre de espírito não é a pessoa não pensar em seu futuro, ou a pessoa não ser confiável, ou também, quem sabe, não levar a sério a sua vida. Isso não é ser pobre de espírito. Segundo, ser pobre de espírito também não significa ser pobre no sentido financeiro. Não é isso que o texto quer ensinar. Não significa que devemos entregar todos os nossos bens e viver miseravelmente para poder ter acesso ao reino de Deus. Não é isso. O sentido da afirmação do Senhor Jesus com o jovem rico não está relacionado a ser pobre para seguir Jesus, mas apontava para o coração daquele jovem, porque naquele coração estavam as riquezas. Quem estava reinando no coração daquele jovem eram as riquezas. Isso realmente é pecaminoso, irmãos. Então, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual. Como diz Charles Spurgeon, a pobreza de espírito é o átrio, é a sala principal do templo das bem-aventuranças. É a partir dessa pobreza de espírito que a vida cristã é iniciada.
No Antigo Testamento, ser pobre significava, de fato, passar por necessidades materiais. Mas, gradualmente, porque os necessitados não tinham outro refúgio a não ser Deus, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. Irmão, ser pobre de espírito aqui é entender a nossa pobreza espiritual. Ser humilde de espírito é reconhecer de fato que nós vivemos, entender que de fato nossa vida não existe bem algum para apresentar ao Senhor. É também falar sobre a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores sobre a santa ira de Deus e nada merecemos além deste juízo, do juízo de Deus. Ser pobre de espírito, irmãos, é reconhecer em nosso coração que em nós não existe bem algum para oferecer a Deus, que nada que possamos fazer em nossa vida nos permite ter acesso a Deus, se não for primeiro Ele vindo a nós. Jesus quer deixar claro para a mente e para o coração daqueles discípulos que o homem é carente, o homem ele é necessitado. Nada temos, irmãos, a oferecer a Deus, nada temos a reivindicar a Deus, nada com que comprar o favor dos céus. Então, é uma falácia, é uma mentira quando alguém vai falar para você determinar, falar para Deus, olha, eu determino, Deus, que você me abençoe. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nenhum poder. Se nós morremos agora sem o oxigênio, se nós não tivermos oxigênio agora, nós morremos. Nós somos limitados, irmãos. Essa é a verdade. As Sagradas Escrituras nos apontam a realidade espiritual do homem sem Deus. Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, descreve a realidade deste homem. Ele nos fala que ele está morto espiritualmente e entregues nos pecados de omissão e de comissão, ou seja, esse homem sem Deus, essa mulher sem Deus, está entregue aos pecados de omissão e de comissão. Omissão quando eu posso fazer o bem, mas deixo de fazê-lo. Comissão porque eu de fato faço o mal. Essa é a realidade, irmãos, do homem sem Deus. Este ser humano está andando segundo o curso desse mundo, inclinados na vontade pecaminosa da carne. E por natureza, irmãos, ele é filho da ira de Deus. É uma realidade dura, mas que devemos ter em mente. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual. Mas Paulo ainda deixa mais enfático essa realidade do homem, do ser humano sem Deus. Quando ele escreve aos irmãos em Roma, esse mesmo Paulo também descreve que o homem carece da glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque todos estão debaixo do pecado. E dessa feita, não há nenhum justo e também não há quem busque a Deus por conta própria. Mas não só o apóstolo Paulo falou sobre isso, mas o apóstolo João também falou sobre isso. No seu evangelho, ele vai mostrar que quem não aceita, que não entende Jesus como Filho de Deus, a ira dele está debaixo de sua cabeça. Irmãos, essa era a nossa realidade sem Deus.
essa é a realidade ainda de pessoas que não têm Deus. Talvez nós tenhamos muita influência, talvez nós tenhamos muito poder, ou talvez nós agimos com justiça. O homem sem Deus age com justiça, mas a Bíblia vai dizer que a justiça que não está submetida a Deus é como trapo de imundícia. Você já parou para pensar sobre essa afirmação da bem-aventurança como ser pobre de espírito? Mas também, irmãos, não é só reconhecer a nossa pobreza espiritual, mas também ser humilde de espírito é reconhecer que a salvação não vem de nós. Quando Cristo vai falar no final do verso 3, porque deles é o reino de Deus, ele está falando assim, olha, você, o ser humano, ele tem que reconhecer, entender que é pobre de espírito. Pobre de espírito é uma pessoa que entende que não pode se salvar, que não tem nada para oferecer a Deus. E quando nós reconhecemos que não temos nada para oferecer a Deus, quando nós reconhecemos que nós não somos salvos por nossas próprias forças, e entendemos que em Deus, em Cristo Jesus, há salvação, é para nós, é para esta pessoa, que é o reino de Deus. Irmãos, para os que não têm Cristo Jesus, ele jamais será precioso enquanto não for pobre de espírito. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile com relação às igrejas, as pessoas queimando ali as igrejas por puro prazer em fazer o mal, quem sabe? Talvez algumas reivindicações sejam justas, mas a forma que está sendo feita, de fato, está mostrando que existe cristofobia. João Batista, ele vai nos avisar e avisa que os povos, que as pessoas ali estava chegando o reino de Deus. E Cristo, interessante, que ele confirma isso em Mateus 3, quando vai falar sobre o próprio João. Irmãos, o chamado de João Batista era para arrependimento, é para arrependermos dos nossos pecados, é para entendermos que em nós não há nada de bom, mas que em Cristo somos tudo. Será que nós estamos nos esmerando em conhecer e nos aprofundar nesse Cristo maravilhoso? E falar como Paulo, que abriu e rasgou seu coração, dizendo que entregou todas as coisas, abandonou todas as coisas pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo? Ser pobre de espírito é reconhecer que a salvação não vem de nós, mas vem do próprio Cristo. Irmãos, que nosso coração seja regozijado, porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Que a nossa alma possa estar descansada, sabendo que o maior problema foi resolvido na cruz. Mas também, ser humilde de espírito é viver em humildade e debaixo dos ensinos de Cristo Jesus. O Sermão do Monte, como um todo, é uma orientação para que aqueles discípulos coloquem em prática e vivam os ensinos que Jesus estava ensinando. Será que, de fato, as nossas vidas foram transformadas poderosamente pelo Evangelho de Jesus Cristo? Será que as nossas vidas
mostram frutos de arrependimento? Será que as nossas vidas geram frutos que são eternos? Como está a nossa vida devocional? Como está a nossa vida em conhecer a vontade de Deus? Como está a nossa vida em meditar nas Sagradas Escrituras e vivê-la com o maior prazer, se deleitar nas Sagradas Escrituras? Será, irmãos, que nós estamos de fato gerando frutos de arrependimento em nossas vidas? Todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho teve a vida espiritual mudada, porque foi transportada das trevas para a luz, mas também teve a sua conduta mudada também. A gente olha para exemplos como Pedro, para exemplos como Paulo. A gente olha para exemplo como os próprios discípulos. A gente olha para exemplos como Filipe, que virou evangelista, que se tornou evangelista. A gente olha para exemplos como a igreja do primeiro século, de Atos, que caiu na graça do povo. Como é que estamos agindo com o próximo, com os demais? Nossas atitudes demonstram frutos de arrependimento? Ser pobre de espírito é entender que devemos aprender a viver de acordo com o que Cristo nos ensina na sua sagrada Escritura. E para concluir, para você que é cristão, leve em consideração os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. E mais do que isso, coloque-os em prática, sabendo que o verdadeiramente salvo vive em novidade de vida, segundo o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Ela é nosso manual de fé e prática. Dê graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Você que ainda não entendeu o Evangelho, saiba que o homem sem Deus está entregue em seus pecados e não conseguirá se salvar no dia do juízo por seus próprios méritos. Mas há esperança para a sua alma aflita. Existe essa esperança. Cristo entregou sua vida na cruz para que pudéssemos ter vida. Arrependa dos seus pecados e creia que através de Cristo você tem salvação. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ver aqui o chat. Muito obrigado aqui pela Terezinha, muito obrigado pela Joseane, a Neia, a Eliana, o José Antônio, muito obrigado pela Claudevânia também, a Andréa, a Gisela, a Cássia, tem gente aqui de São Paulo, de Pernambuco, do Ceará, a Germana do Pernambuco aqui, a Neiraldiz, Nery, muito obrigado pela participação de você. Estaremos orando, sim, pelo pessoal ali da igreja de Jequié. Muito obrigado, Eliana, vou orar também pela sua família. Muito obrigado também a Aldenice. Vou orar pela sua sobrinha também, Eliana, vamos lá. Muito obrigado aqui a presença da Diana Carla, Gregório, também do pastor Wilton Bezerra da Nóbrega, e também pela irmã Verônica, também está aqui conosco, acompanhando ela de uma pessoa. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de termos, meu Pai, acesso a Ti, através de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos resgatou. Aprove a Ti nos tirar das trevas. Aprove a Ti resolver o maior problema das nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. E que possamos estar vivendo em novidade de vida.
que nossas atitudes gerem frutos de arrependimento e que sejamos regozijados em aprender mais de Ti, em viver uma vida cristã autêntica, em estar de fato entregue nas Suas mãos, sendo guiados pela Sua poderosa mão. Nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça, nos guie para uma vida em que o Senhor esteja no centro dela. Te peço, meu Deus, pelos pedidos de oração aqui postos, pela igreja, pelos irmãos, pela família, que o Senhor possa estar abençoando, agindo poderosamente, que o Senhor possa estar, meu Pai, guiando todo o processo. Se for problema familiar, que o Senhor resolva, se for alguma doença, desemprego, que o Senhor possa estar agindo, meu Pai, mostrando o seu poder, sua graça em nossas vidas, e que tudo seja para glorificar a Ti, meu Pai. Eu também te peço, meu Deus, pelo Manhã IPP de agora, que o Senhor possa estar abençoando todo esse programa para o louvor da Sua glória, que o Senhor possa estar guiando nossos passos, guiando os passos da Lídia, do Pedro e também do entrevistado, e que seja para o louvor da Sua glória, meu Pai. Te peço também pelos os nossos espectadores, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles poderosamente. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.